Boa noite. É uma alegria podermos nos reunir, mesmo ainda num número menor, né, enquanto estamos nos readaptando a esse novo normal. Realmente uma bênção estarmos na casa de Deus, louvando e aqui podendo encontrar os nossos irmãos. O tema desta noite, para o nosso momento da saúde, ele vem justamente, ele pretende estar promovendo a nossa saúde emocional. E vivemos num período em que as perdas têm sido mais frequentes do que eram no passado, né? Perder o emprego, a gente viu que o índice de divórcios também aumentou. Enfim, quantas perdas a gente tem passado. Desde o início da nossa história terrestre, a gente perdeu, né? Adão e Eva perderam lá o Jardim do Éden. Durante a nossa vida, nós perdemos, às vezes, o conforto do lar, porque saímos para estudar ou trabalhar fora, ou mesmo quando casamos. Mas essas são perdas que a gente quer justamente para o nosso crescimento. Então, são perdas que vão nos ajudar a crescer. Mas e as perdas difíceis? O que fazer com elas? O que fazer quando o divórcio bate a porta? O que fazer quando a morte bate a porta? E é justamente sobre esse ponto do luto, a morte pela perda, que nós vamos falar um pouquinho nessa noite. Mesmo sabendo que um dia a vida acaba, a gente nunca está preparado para perder alguém. Afinal de contas, Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para vivermos e vivermos bem, vivermos felizes, vivermos com saúde, vivermos alegres. Então, nós nunca estamos preparados para isso. E quando isso acontece em nossa família, como lidar com essa perda? O que fazer num momento tão difícil como esse? Como vivenciar aquilo que foi terminado, a revelia do nosso desejo? Não era a nossa vontade nunca. E a doutora Ana Cláudia Arantes, ela é especialista em cuidados paliativos, é médica, e no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela diz que é a entrega total à experiência que permite o desapego. Como assim? Que coisa mais difícil. Aqui nós podemos levar em dois sentidos. Se eu hoje vivo bem, toda a experiência que eu passo, seja no meu trabalho, seja a experiência dos meus relacionamentos, se eu vivo isso intensamente, quando eu precisar desapegar, vai ser não é que vai ser mais fácil, não, porque tudo é muito difícil, mas isso contribui. Mas essa frase também, ela traz a conotação já do momento de luto em si, quando nós já estamos vivenciando e passando por essa perda. E nesse período é uma experiência que aqueles que já passaram sabem exatamente o quanto dói. A dor é muito grande. É um misto de sentimentos como raiva, tristeza. Muitas vezes existe a negação desse fato. É muito difícil lidar com isso. É uma dor insuportável. Uma pessoa, dando o seu depoimento ao vivenciar essa perda, ele disse: eu preciso ser forte, porque a minha família precisa de mim. Eu não posso chorar. Será que eu não posso chorar num momento desse? Ali no meio da família, no seio da família, as pessoas querem se apoiar uma à outra, um tentando ser mais forte do que o outro para poder dar forças. Mas em algum momento, essa dor é preciso ser sentida. Por mais difícil que ela seja, ela precisa ser vivenciada. E é preciso chorar. E nós que estamos ao lado, muitas vezes, vamos simplesmente sentar e chorar junto, estar próximo.
Por mais difícil que seja hoje, né? Talvez com amigos a gente não consiga estar tão próximo assim, mas o familiar pode ter ali uma proximidade maior. E o que falar, então, daqueles que nem puderam se despedir dos seus entes queridos? Quantas pessoas deram entrada num pronto-socorro, tiveram seu quadro piorado, foram para o UTI e, por conta da pandemia que estamos vivendo, não puderam nem visitar, não puderam dar um último adeus. E nesses casos, o que fazer nesse momento? Quando a gente não pôde expressar, quando a gente não teve aquela chance de dar um último abraço, um último aperto de mão. E aí é preciso a gente colocar esse sentimento para fora. É o momento que a gente pode conversar com alguém, contando o que gostaria de ter falado para aquela pessoa. É o momento que eu também posso escrever. Algumas pessoas talvez tenham uma dificuldade de falar, não sejam muito abertos ao falar, mas então escreva, coloque num papel aquilo que você gostaria de ter falado. Aproveita, coloca também nesse papel as coisas boas que essa pessoa deixou para você. Porque a pessoa morre, mas a história construída junto, essa história não morre. Ela precisa ser lembrada com muito amor, com muito carinho, ela continua viva. Às vezes a tendência é não falar, né? Eu não vou falar sobre esse assunto porque a pessoa pode se sentir melindrada, quem sabe ela vai chorar se eu tocar no assunto. Mas nesse momento a pessoa chora. E a gente pode sim falar na pessoa que se foi. A gente pode tocar no nome dela, a gente pode falar das boas coisas que ela deixou. Vai chegar até o momento em que estão conversando e às vezes vão até rir de algumas coisas cômicas que viveram juntos, que passaram juntos. Então essa história precisa ficar. Algumas pessoas passarão por um período mais longo que outras. O primeiro ano, principalmente o primeiro ano é muito difícil, porque nesse primeiro ano é quando vem a recordação ali dos aniversários acontecendo, sabe o aniversário de todo mundo, que a gente, né, tá ali comemorando juntinho? Então, principalmente o aniversário da pessoa, né, o primeiro Natal. Então, principalmente esse primeiro ano, ele é dolorido, ele é difícil. Mas é importante que a gente esteja atento a esses sinais para que essa raiva, essa tristeza, ela vá realmente dando apenas lugar agora à saudade. Porque a saudade vai permanecer, né? A saudade vai permanecer. Portanto, ela fala para nós que o primeiro passo para aprendermos a perder é aceitar que perdemos. E essa aceitação, como eu falei, ela vai passar por muitos estágios. Algumas pessoas superarão num tempo menor que outras. A escolha do que fazer com essa experiência, esse sim é o grande poder, porque a vida segue. Algumas pessoas falam, eu não posso mais continuar vivendo, eu não tenho como viver sem essa pessoa. Mas, e o que essa pessoa deixou de bom? O que essa pessoa gostaria que eu fizesse daqui para frente? Se ela estivesse ao meu lado, o que ela estaria me apoiando a fazer, a prosseguir? Então, é importante que a gente esteja sempre avançando e lembrando que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmos 34, 18. Deus é que nos dá força, Deus é que nos levanta. E nesse momento de dor, e inicialmente nós precisamos às vezes apenas ouvir a pessoa. E por isso que aqui eu trouxe algumas orientações do artigo do Dr. Drauzio, baseado no Manual de Medicina de Harvard sobre luto e perda, que ele fala, não tenha medo de mencionar a pessoa falecida. Pergunte, como você está se sentindo hoje? Né? Não é assim, olha, como você está? Né? Comumente a gente pergunta assim, como você está? Mas é como você está se sentindo hoje? Deixe a pessoa falar, apenas escute.
principalmente no primeiro momento, quando ela recebeu aquela notícia, geralmente é um choque que a pessoa leva, né? E às vezes no primeiro momento ela não quer ouvir nada, nem quer falar nada. Então esteja apenas ao lado dela, escutando com bastante atenção e jamais a aconselhe. Frases que a gente nunca deve dizer: foi melhor assim ou foi a vontade de Deus. Evite julgamentos, nós não conhecemos a real dor daquela pessoa. E mostre-se disponível. Tome a iniciativa em ajudar. A pessoa quer mais do que palavras, ela quer ação, porque ela está sem forças naquele momento. Então, há muito que nós podemos fazer para ajudar. E eu finalizo com a frase ainda da doutora Ana Cláudia também, que diz que saber perder é a arte de quem conseguiu viver plenamente o que ganhou um dia. Que possamos, cada dia, enquanto temos os nossos queridos ao nosso lado, dizer a Ele que nós o amamos, demonstrar esse amor, cuidarmos uns dos outros, vivermos de tal forma que realmente possamos olhar para trás e dizermos que temos uma boa experiência a ser contada. E só para fechar, Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra. João continua no verso 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, a cada dia, prossigamos firmes, olhando sempre para o alto, nos preparando para a terra que Deus já preparou com muito amor, com muito carinho, onde nós reencontraremos os nossos queridos. Uma boa noite.